Oi gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Bom ano novo para vocês. Como este é o primeiro vídeo que eu gravo em 2022, eu começo por lembrar, pedir que, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. 2022 vai ter, como acontece quase todos os anos, as suas efemérides culturais. Eu vou falar brevemente de uma outra, que não eu vou abordar hoje, que é o centenário do romance Ulisses, do escritor irlandês James Joyce, e o poema The Wasteland, do poeta americano T.S. Eliot, que são dois marcos modernistas da literatura modernista. Por falar em modernista, eu vou começar por Jogar em Casa, e nesse vídeo vou falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que está completando o seu centenário, né? As editoras brasileiras, aproveitando esse compreensível pretexto, vão lançar baseadas de livros a respeito do tema, né? Sejam reedições de obras dos autores modernistas, sejam novos olhares historiográficos ou críticos, ou novas avaliações críticas sobre a semana de 1922, que foram 3 dias, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna de 1922, ela foi um paradigma daquilo que se chama um evento vanguardista. O século XX ele foi marcado bastante no âmbito artístico por efusões vanguardistas. O poeta mexicano, escritor mexicano, ensaísta mexicano, Prêmio Nobel de Literatura, Octavio Paz, comentou uma vez que a vanguarda representa uma ruptura radical com os vínculos que nos unem ao passado, nos unem em termos de linguagem expressiva ou eventualmente também de mentalidade criativa. E o próprio Octavio Paz observa que, por vezes, esse ímpeto vanguardista pode descambar numa espécie assim de cacuete automático, uma espécie de moda. E nós sabemos que poucas coisas passam tão depressa de moda como a própria moda. A moda é efêmera por natureza. A moda é uma espécie de fênix que tem que morrer rapidamente para renascer das suas cinzas. Então, há de fato, o século XX, as criações artísticas do século XX foram marcadas muito por essa espécie assim, de fetiche iconoclasta, né? As formas precisavam sempre representar rupturas das formas das gerações, os dos grupos anteriores, né? E escandalizar, se possível, escandalizar a burguesia, né? Que era assim, a espécie assim, de nêmesis dos artistas, embora a maior parte dos clientes que compravam essas obras eram burgueses, né? O Ezra Pound, um poeta americano, que eu vou falar dele em outro vídeo, a propósito do Joyce e do T.S. Eliot, né? Ele propôs, hipoteticamente, obviamente não é uma avaliação científica, tá? Uma classificação para os tipos de criadores. Então ele sugeriu que existem 3 tipos de criadores: os inovadores, que são aqueles artistas, sejam escritores, pintores, músicos, né, que sentem, farejam com as suas antenas, né, uma oscilação, uma transição, uma mudança no zeitgeist, ou seja, no espírito do tempo que eles vivem, são os primeiros a detectar isso, né? E para representar
esse novo espírito dessa época, não é? Criam novas formas de expressão, não é? Por vezes abusando do experimentalismo. E por isso, eventualmente, esses criadores, esses inovadores tão radicais, não é? Se tornam artistas para artistas, escritores para escritores, e não tanto escritores para o grande público inteligente e leitor. Tá? A seguir, o Ezra Pound propõe a categoria dos mestres, que são aqueles criadores que pegam nas inovações introduzidas pelos inovadores, as inovações técnicas, né, nas novas formas de expressão, e aplicam esses recursos de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa, né? Radicalizando menos e harmonizando, então, de uma maneira mais acessível forma e conteúdo, e por isso se tornam os mestres, não é? Que são mais lidos, mais consumidos pelo grande público. E depois viriam os diluidores, que são aqueles que banalizam, que trivializam as técnicas renovadas pelos inovadores e tornam isso numa espécie assim, de maneirismo formulaico, repetitivo e superficial, né? Segundo o Pound, quando prevalecem esses diluidores, está na hora de despontarem novamente os inovadores para chutarem o balde e renovarem o panorama criativo. Tá? Muito bem, isso é simplesmente uma classificação curiosa, não é um axioma científico. Tá? Bom, em relação a 1922, uma das questões bacanas que eu acho é que nessa baciada de livros que vão ser publicados ou reeditados, né, e esses novos olhares, há uma tendência a insistir, pelo menos no setor desses novos títulos, a insistir, a destacar, né, um certo bairrismo na Semana de Arte Moderna de 1922. De fato, como eu já mencionei, né, esse evento ele se desenrolou em São Paulo, né, do Teatro Municipal, e foi protagonizado, foi liderado por dois paulistas que pertenciam à elite cultural, econômica de São Paulo, do estado de São Paulo, que são o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, né? Que não tem parentesco nenhum, apesar da coincidência dos nomes, né? Então, por exemplo, o Rui Castro, que um jornalista cultural, ficcionista e biógrafo, do qual eu sou tiete há muito tempo, é um escritor cuja obra eu recomendo muitíssimo, que ele consegue combinar informação abundante e consistente com um texto muito espirituoso, delicioso, tanto que eu tenho aqui dele, por exemplo, eu acho que eu tenho todos os livros dele, mas que eu fucei mais rapidamente aí nas minhas estantes. Encontrei Ela é Carioca, uma enciclopédia sobre Ipanema, né? Um filme É para Sempre. O Rui Castro é um polímata, ele escreve com muita proficiência sobre várias áreas, tá? E O Leitor Apaixonado, tá? E, entre muitos outros livros do Rui Castro. Mas enfim, o Rui Castro, ele se assume, ele professa veementemente, né, o seu carioquismo honorário, porque ele nasceu em Minas Gerais. Aliás, ele tem um livro também muito bom, que eu não encontrei numa primeira vista de olhos, que é uma espécie de uma monografia sobre o Rio de Janeiro, que é Rio Carnaval de Fogo, também recomendo muito. Mas enfim, o Rui critica bastante essa espécie de bairrismo meio provinciano, né, da Semana de Arte Moderna através desses elementos. Ele diz que a Semana de Arte Moderna depois se tornou uma espécie de indústria uspiana, através da Universidade de São Paulo, dos acadêmicos da Universidade de São Paulo, que, salvo erro, é a principal universidade do Brasil, né? E que o pior efeito disso foi uma simulação de que não havia modernidade no Brasil antes da Semana de 22, né?
e que aquilo era um deserto, uma terra de ninguém, né? Como o Rui comenta de forma pertinente, né? Basta falar, por exemplo, em Euclides da Cunha, em João do Rio, entre tantos outros autores, né, que foram simplesmente negligenciados por essa tábula rasa da Semana de Arte Moderna de 1922. Né? E depois, com a chamada Revolução de 1930, do Getúlio Vargas, né, que faz uma mudança de paradigma no perfil social e político da sociedade brasileira, né? Os escritores, os principais escritores que brotam dessa mudança de paradigma, né? Como o Érico Veríssimo, Dionélio Machado, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, o Lúcio Cardoso e por aí vai, não é? Pouca ligação tem com a Semana de Arte Moderna de 1922 e os modernistas paulistas, tá? Eu reconheço que o Ricardo tem razão nesse ponto, mas também, talvez ele também peque um pouco, não é? Por o bairrismo, não é? Porque a Semana de Arte Moderna ela não se exauriu completamente, ela não se esgotou de forma tão meteórica assim, não é? Tanto que ela influenciou bastante o concretismo. É verdade que foi um movimento de poetas basicamente paulistas, não é? Os Irmãos Campos e o Décio Pinhatari, depois teve uma dissidência carioca com o Ferreira Goulart, né? Mas também chegou esse legado da Semana de 1922 através, mas não só, dos concretistas, também impregnou muito o movimento tropicalista, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? E, portanto, essa influência, ela não foi assim tão incipiente, o Torquato Neto, ela não foi assim tão incipiente, tá? Nós vamos falar um pouquinho, então, dos livros que vão ser lançados. Um dos que eu queria mencionar é Modernidade em Preto e Branco, Arte, Imagem, Raça e Identidade no Brasil, né? É do Rafael Cardoso, né? Meu amigo. O Rafael Cardoso, ele é o ficcionista, né? Ele tem obras de ficção literária, né? Mas ele também é especialista em artes plásticas, né? Com uma obra já bastante respeitada nessa área. E esse livro, ele aborda principalmente pintores, né? Os criadores mais do campo das artes plásticas no modernismo brasileiro, tentando, essa é a tese dele, né? Também que isso não se reduzia a esse núcleo paulista ou paulistano, e tentando ampliar assim as fontes e as manifestações culturais de diferentes segmentos sociais, tá? Porque de fato a Semana de 1922 e essa revolução modernista, ela não se limitou à literatura, também incluiu a música, a pintura, a escultura, etc, etc. Tá? Agora, falando rapidamente dos protagonistas da Semana de 22, que esse é o tema desse vídeo, não é? Não se pode deixar de falar, então, do Oswald de Andrade, não é? Que era uma figuraça. O Oswald de Andrade, ele era uma persona, né? Mais até talvez do que uma obra, né? E as editoras brasileiras vão relançar o Serafim Ponte Grande, né? E as Confissões do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele era de fato um provocador. Nesse sentido, ele era uma espécie de eterno vanguardista, tá? Que não tinha papas na língua, que é bom por um lado, mas por outro lado também às vezes falava sem pensar, o que já não era tão bom. Ele brigou, mas depois se reconciliou, por exemplo, com o Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários do Brasil, né? Autor do Formação da Literatura Brasileira, de uma perspectiva principalmente sociológica, tá? Não tanto estética, né? Brigou chamando o Antônio Cândido de chato boy, né? Precisamente pela personalidade acadêmica mesmo do Antônio Cândido, não é que era natural, assim, na medida em que ele era de fato um acadêmico. Mas depois eles fizeram as pazes e tal, e o Antônio Cândido comentou que
o Oswald de Andrade tinha se tornado num mito ainda em vida. Havia uma série, todo um folclore rodeando a figura do Oswald de Andrade. Então, de fato é verdade, inclusive no âmbito amoroso. O Oswald de Andrade, que recrutou uns amigos para bagunçar as noites na semana de 1922, porque ele pensou, poxa, se isso não houver escândalo, né, não é ruptura, não é vanguarda. Então ele combinou lá com os parças dele, né, de vaiarem, jogarem sapatos no palco, etc, etc. E uma noite até em que subiu ao palco penosamente o Heitor Villa-Lobos, o músico Heitor Villa-Lobos, ele tinha, no dia anterior, ele tinha dado um tropicão, tá? Então tinha machucado o seu pé, e por isso ele subiu ao palco de fraque, como convém aos maestros, não é? Mas com um pé calçado e outro pé descalço numa sandália, digamos, havaiana, né? E isso supostamente teria gerado indignação pela irreverência, etc, etc, e ocorreram as tais vaias lá que o Oswald de Andrade tanto queria. Mas além disso, o Oswald de Andrade ele foi casado com a Tarsila Amaral, que é outros dos protagonistas da Semana de 22, não, a pintora Tarsila Amaral, né? Só que aí um belo dia ele conhece a Patrícia Galvão, a Pagu, né? E que tinha 18 anos na época, o Oswald de Andrade tinha 42 e a Tarsila era um pouquinho mais velha, né? E o Oswald de Andrade se apaixona e começa a ter um caso com a Pagu, de quem a Companhia das Letras vai lançar o romance Parque Industrial, relançar, tá? Só que fica evidente que, de fato, toda esse espalhafato modernista, não sejamos anacrônicos, ainda, por vezes, ocultava mentalidades bem mais arcaicas, não é? Então, a Pagu engravida do Oswald de Andrade, mas o Oswald não quer se separar da Tarsila, então ele simplesmente arranja um casamento de conveniência para Pagu, para não abalar o lar dele, nem a Pagu ser mãe solteira, não é? Então, vejam bem a coisa. Só que ele continua apaixonado pela Pagu, nada daquilo deu certo, ele acabou se separando da Tarsila do Amaral, tá? Da Tarsila Amaral, e se casam, não é? Numa performance, numa espécie de instalação cerimonial em pleno cemitério da Consolação, que é o maior cemitério de São Paulo, e é uma espécie de Père Lachaise brasileiro, não é? E aí também estão enterrados Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Com o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade pisou na bola feio, né? Isso também é um reflexo dessas contradições entre um modernismo formal, muito efusivo, não é? E uma mentalidade mais retrógrada, tá? Então, o Oswald de Andrade fez umas piadinhas a respeito da homossexualidade do Mário de Andrade. O Mário de Andrade era gay, mas não vamos nos esquecer que, se hoje em dia, 2022, né, o Brasil ainda tem tanto de machismo e de homofobia, né, imaginem isso em 1930, por exemplo. Tá? Então, o Mário de Andrade era muito discreto na sua orientação sexual. E o Oswald de Andrade fez umas piadinhas de bastante mau gosto, por exemplo, escreveu numa revista dizendo que o Mário de Andrade era Miss Macunaíma, vai ser relançado também agora esse clássico do modernista, parece um oxímoron, um clássico modernista, mas não é, né? Chamando o Mário de Andrade de Miss Macunaíma, né? Hoje em dia o Mário de Andrade provavelmente cancelaria o Oswald de Andrade, mas foi o que ele fez na prática, nunca mais falaram, para grande desgosto do Oswald de Andrade, que era mais irresponsável do que propriamente vil. Tá? Essas críticas todas à Semana de 1922 é muito importante, não é? Que entendemos, assim, de fato, a amplitude do modernismo no Brasil e não afunilarmos, mas elas também, assim, não são de hoje, né? Há um livro que a editora Record vai lançar, que é uma antologia de textos do Graciliano Ramos, né, do escritor, romancista Graciliano Ramos, né,
a respeito exatamente da Semana de Arte Moderna de 1922, que mostra claramente, né, as reservas profundas dele a alguns aspectos. Tá? Por exemplo, eu quero destacar aqui apenas uma resposta que o Graciliano Ramos deu uma entrevista ao jornal O Globo, né, que perguntaram: quer dizer que não se considera modernista, senhor Graciliano Ramos? E ele: que ideia! Enquanto os rapazes de 22 promoviam o seu movimentozinho, eu me achava em Palmeira dos Índios, uma cidadezinha em pleno sertão alagoano, vendendo chita no balcão. Depois o Graciliano Ramos, isso é um epigrama, não é? Ele foi prefeito dessa cidadezinha, uns grotões nordestinos, tá? Gente, então é isso. O importante é sempre abrir o apetite de vocês para a leitura, vocês façam suas próprias leituras e formem a sua própria opinião sobre essas questões, que assim é que é bom, tá bom? Então, até a próxima, fiquem bem, mais uma vez um excelente ano por todo mundo, tá? Tchau!